aleluia, que fazemos com muita, honrando muito o nosso Senhor. Vem aqui, missionário. Você que está aí, eu vou pedir que quem não estiver de serviço, querido, quem não estiver de serviço, que por favor fique aqui dentro, ouça a palavra. E eu posso falar, eu poderia até dizer, porque o irmão preparou, porque o irmão orou, porque o irmão buscou, porque o Espírito Santo falou, mas porque Deus falará por ti, através de ti. Então nós consideramos esta palavra a própria palavra de Deus, a pura, verdadeira e eficaz palavra do Senhor. E a gente não pode perder nenhum pouquinho dela, amém? Então, se os obreiros que não estiverem de serviço, as pessoas que não estiverem de serviço, fiquem aqui dentro para receber o que há de melhor. Pai, aqui está teu servo, Deus. E eu sei, Senhor da glória, ó Deus querido, aleluias, pela dedicação, Senhor, pela busca, ó Pai, pelo comprometimento, mas pelo temor que o teu filho tem, ó Deus, e amor à tua palavra, Pai. Ó Deus querido, que ele está, Senhor, totalmente inclinado à tua vontade, à tua voz, que o teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, deu discernimento a ele acerca do que falar ao teu povo, e que esta palavra, Senhor, assim como produziu nele, produza também em nós, ó Deus, o efeito, ó Pai, o resultado, Senhor, ó Deus querido, pelo qual ela estará sendo enviada nesta hora. Fala conosco, Senhor, e isso te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Guilherme, dá uma forcinha para o seu amigo aí, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor já usou a pastora aqui para poder falar no livro de Salmos sobre salvação. E também na oportunidade do presbítero Alexandre, falou sobre sacrifício. E o que o Senhor ministrou no meu coração por esses dias foi uma palavra que está no livro de Mateus. Amém? Capítulo 27. E nós vamos ler aqui alguns trechos aqui. E hoje a gente vai passear pela Bíblia, para que a gente possa compreender e entender algumas coisas que talvez a gente lê, talvez a gente relê, mas a gente, de alguma certa forma, por algum motivo, a gente não consegue atentar para algumas coisas que o Espírito Santo do Senhor, Ele quer ministrar e palestrar no nosso coração. E o Senhor, Ele me apresentou algo dentro desse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos e que tem todo o fundamento em sacrifício ao Senhor, e tem todo o fundamento do sacrifício para a salvação da humanidade, a salvação da minha vida, a salvação da sua vida, a salvação da minha casa e da sua casa. Você crê que o Senhor tem uma palavra ainda para falar ao seu coração? Pouca gente crê, mas aquele que também não deu glória e falou que não crê, ou ficou calado, assim ainda o Senhor vai te alcançar, eu creio em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, deixa aí para mim, Mateus 27, versículo 20, deixa no primeiro. Vamos ler, e toda a igreja deixa a Bíblia aberta e não feche a sua Bíblia em nome de Jesus, amém, irmão? Quem não tiver uma Bíblia, sente ao lado de quem tem. Eu gostaria que você participasse comigo dessa viagem que nós vamos fazer aqui, para entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações na noite desse dia. Vai dizendo assim a Bíblia: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus. Contra quem, igreja? Jesus. Para o matarem. E levaram-no manietado e entregaram-no ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que era condenado, devolveu arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Porém eles disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado juntamente, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Vamos adiantar mais um pouco e vamos ler aqui a partir do 24. Amém? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai-o vós. E respondendo todo o povo disse: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Eu vou repetir isso daqui para ficar bem enfatizado o que eles disseram, sem ter consciência do que estava falando, ainda no momento da ira. Olha o que eles mesmos disseram, profetizando para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu e que nesse momento estava condenando Jesus, até nesse momento que não era tido como Cristo. Está dizendo assim: e respondendo todo o povo, verso 25, e respondendo todo o povo disse: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Não feche a sua Bíblia, nós vamos passear pela Bíblia e eu vou pedir a sua ajuda, Guilherme. Hoje nós vamos trazer aqui alguns trechos para você entender o significado, o que aconteceu dentro desse momento e a importância que teve esse homem chamado Pôncio Pilatos. Esse homem não foi um homem comum. A Bíblia me permite interpretar com meu entendimento que esse homem aqui, ele assumiu a posição de um sacerdote. Esse homem assumiu a posição de um líder. Esse homem assumiu não a estatura de um homem romano comum. Ele não estava diante de um povo romano, ele não estava julgando a causa de um povo romano, ele estava julgando a causa de um povo judeu, ele estava julgando a causa de um povo que representava o povo de Deus. Esse homem então neste momento não era um homem qualquer. Nesse momento agora ele estava na tipologia de um sacerdote, de um homem que poderia agora apresentar um cordeiro a um povo por uma causa, a Deus por uma causa, para que pudesse agora fazer expiação de um povo que estava andando contra os princípios e a vontade do Deus único e suficiente Salvador. Pôncio Pilatos agora nesse momento não é mais o presidente romano daquela terra onde ele estava remindo, onde ele estava dirigindo aquele local. Agora Pôncio Pilatos assume a posição de um sacerdote em meio a um povo chamado, escolhido e separado por Deus. E por quê? Porque era necessário cumprir as escrituras que Deus havia dito desde o firmamento na eternidade passada, de que haveria a salvação para o povo, haveria um meio, um hiato, ou seja, dentro de um espaço, haveria necessidade de que o povo viesse a reconhecer, mas mesmo eles não reconhecendo, haveria necessidade que Deus, Jesus, aleluia, Deus unificado, ou seja, dentro do corpo do homem, viesse à terra para poder mostrar para o povo: se eles não conseguiram, eu vou fazer por você. Se você não consegue renunciar, eu vou mostrar para você que é possível. Se você não consegue negar a si mesmo, eu vou mostrar para você que é possível. Se você não consegue abrir mão das vontades, dos devaneios dessa vida, eu vou mostrar para você que é possível. Mas para isso, eu vou mostrar para você até o fim. Se necessário for, Hebreus vai dizer que não temos resistido até o sangue contra o pecado. Não temos resistido até o sangue contra o pecado. E aí a Bíblia vai dizer: se nós não temos resistido até o sangue, então haveria necessidade de que alguém pudesse fazer isso. E quem poderia fazer isso? Os profetas não puderam. Agora vem Jesus. Deixa para mim aberto aí, por favor, amigão. E a gente vai começar a passear. Eu quero que você, por favor, me ajude aí no livro de Gênesis. Adão e Eva, houve aqui uma morte. Houve aqui a morte de um cordeiro inocente. Houve aqui agora neste momento uma situação de morte. E nessa morte houve derramamento de sangue. O Senhor Deus, Ele fez um sacrifício. Ele matou um cordeiro. Ele matou um animal na tipologia de um cordeiro inocente, que não era culpado do pecado de Adão e Eva. Não era culpado das nossas consequências. Não era culpado do feito que o homem criou. Mas agora Deus precisa tampar a vergonha que o homem criou.
Deus agora precisa tampar aquilo que o próprio homem chamou para si. E como o Senhor vai fazer isso agora? Deus agora, na eternidade passada, que é a eternidade presente, Deus agora mata esse cordeiro e arranca dele a sua pele e tampa a vergonha do homem, tampa a vergonha da mulher. E que vergonha é esse? É o pecado que o homem cometeu contra o próprio Deus, depois de Deus ter instruído: coma de tudo, desfrute de tudo, mas não toque naquilo. E é justamente aquilo que Deus falou para não fazer, que o homem decide, junto com a mulher, decide fazer neste momento. E aí a gente vai entender que o Senhor agora neste momento, Ele sacrifica um cordeiro inocente, para poder tampar a vergonha de alguém que Ele mesmo escolheu para si. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e por mais que alguém pense e tome algumas decisões precipitadas, e por mais que alguém agora haja com a sua força e com a sua vontade, o Senhor, Ele é misericordioso, longânimo, e ainda tem o Espírito Santo que nos envia para poder nos admoestar, nos exortar, nos orientar e nos conduzir pelo caminho perfeito. Mas em muitas situações nós não queremos. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Como o presbítero Alexandre disse aqui, nós queremos neste momento, em algumas das vezes, servir ao Senhor mais próximo daquilo que não é para estar. Às vezes nós queremos servir ao Senhor e fazer para Deus, mas nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. O Senhor nos quer por inteiro. Por isso, Ele agora oferta um cordeiro e arranca dele uma pele e tampa a vergonha do homem. Deixa aí para mim aberto aí, segue aí para mim por favor, Gênesis 4, verso 3 e 5. O primeiro sacrifício vai acontecer aqui, do homem. A primeira tipologia, o primeiro momento que o homem agora oferta ao Senhor alguma coisa. O primeiro momento que o homem toma a decisão de apresentar a Deus alguma coisa. Esse homem Abel, esse garoto aqui, ele oferta ao Senhor um sacrifício. Vai dizer a Bíblia que 2 irmãos estavam trabalhando, e 2 irmãos agora vêm ofertar ao Senhor um sacrifício. E quando eles vêm ofertar, um traz, aleluia, do seu rebanho, e o outro traz da terra. A Bíblia vai dizer que Deus atenta para a oferta de Abel. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Próximo. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a sua oferta. Trouxe dos seus primogênitos, volta lá, trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas. Mais uma vez agora a gente vê outra oferta, outro sacrifício perante ao Senhor. Esse garoto aqui, esse jovem teve a intenção de ofertar ao Senhor o seu melhor. Não é que a oferta de Abel, não é que a oferta de Caim não agradou ao Senhor. Não é que a oferta de Caim não agradou. A intenção dele era positiva. Mas só que essa oferta que ele teve foi diferente, porque foi a mais próxima daquilo que Deus, o próprio Deus, tinha feito pela humanidade. Ela foi a mais próxima. Ele ofertou, ele trouxe o melhor, Caim trouxe o melhor. Só que quando ele atenta e quando o Senhor olha para as duas, ele recebe a de Caim, mas a de Abel chamou a atenção de Deus, porque essa oferta não foi uma oferta comum. Essa oferta, primeiro, foi do primogênito, e segundo, além de ser o primogênito, foi uma ovelha, além de ser uma das ovelhas, foi a primogenitura das ovelhas. Então ele trouxe o primeiro, o melhor para Deus. E quando ele oferta isso para Deus, Deus atenta, Deus agrada. Ele fala: opa, peraí, esse menino, ele está com um pensamento diferente. O pensamento dele é parecido com o meu. A intenção dele é parecida com a minha. E que intenção é essa? É fazer algo que ninguém podia fazer. Ninguém poderia fazer. E agora Deus atenta para essa oferta. Deixa aberto aí para mim aí, Gênesis 22, 13. Abre aqui por favor. A gente tem outro homem que também ofertou ao Senhor. Mas por que ele ofertou? Porque Deus cobrou dele alguma coisa que ele não queria abrir mão. Ele estava barganhando, ele estava vivendo um momento, ele estava no seu melhor momento. Agora ele oferta ao Senhor. Deus cobra dele alguma coisa. O que é? Deus vai cobrar dele Isaac, vai cobrar de Abraão Isaac. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele. Volta aí, varão. Volta mais um pouco.
Dá para voltar por mais uns 2 versículos aí? Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu. Mas o que Deus faz, somente Ele pode fazer. O que eu e você podemos fazer, a gente até se esforça, como ele se esforçou. Ele sabia o nível de sacrifício. Abraão sabia o nível do sacrifício. O que Deus pediu para ele era tudo que ele tinha, e ele entendeu, foi Deus quem deu. Então Deus pode levar. Então o que ele agora começa a fazer? Ele começa a caminha por algumas horas. A Bíblia não fala quanto tempo ele caminhou, mas vai dizer que ele chegou em um certo ponto onde ele mesmo entendeu com Deus que deveria ser ali, e começou a preparar o seu sacrifício. E quando ele prepara o seu sacrifício, continua, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou. Quem bradou? O anjo do Senhor lhe bradou desde o... Então, meu irmão, saiba de uma coisa, esse negócio aqui não era coisa comum. Esse negócio aqui, esse sacrifício de Abraão, não era um sacrifício comum. Era um sacrifício que somente Deus podia fazer. Por isso Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac. Aí vai dizer que bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Próximo. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Próximo. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu... Porque o único que poderia fazer isso era o próprio Deus. E aliás, ele não poderia, ele já tinha feito isso na eternidade passada. Então ninguém poderia contrariar ou fazer algo que somente Deus podia fazer. Deus já tinha feito isso na eternidade. Ele já tinha garantido a sua vitória, já tinha garantido a minha vitória. Ele já tinha preparado a sua salvação antes mesmo de você entender que hoje, nesse dia 20, nesse dia 20 você estaria dentro da Manancial, aqui dentro no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, ouvindo essa palavra de que Deus já tinha preparado para você, para sua casa, para sua família, a sua posteridade, a sua geração vindoura, o dia da sua salvação, o dia da salvação da sua casa. Deus já tinha elaborado esse tempo na eternidade, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes nós queremos a salvação do filho, às vezes nós queremos a salvação do primo, da prima, da mãe, do irmão, da esposa, do esposo, mas Deus já decretou isso na eternidade, no tempo dele. Aí nós queremos acelerar, nós queremos questionar, nós queremos agora entrar em guerra com Deus, porque Deus não fez no nosso tempo. É porque nós não entendemos que o tempo é dele, a hora é dele, já foi feito, já foi decretado. Ele já fez esse sacrifício. A salvação, ela foi decretada na eternidade passada. Só que agora a gente vê que Abraão tentou fazer e Deus agradou. Esse rapaz aí agora eu conheço. Esse aí eu conheço e entendo que ele teve a mesma intenção que eu, mas ele não pode fazer. Ele é um cara bom, é um cara que tem fé, mas ele não pode fazer o que somente eu posso. Então pega agora um cordeiro, pega agora esse cabrito, sacrifica ele, para que não fique vazio e que não fique em vão o seu propósito. Sacrifique ele, porque o que eu mais queria era saber o seu coração, era saber qual era o nível de determinação que você tinha diante da minha estrada, diante do ministério. Sabia que Abraão tinha um ministério. Isso era um ministério. Que ministério é esse? Ministério de ser colocado lá na galeria de heróis da fé. O homem que trouxe de volta toda uma geração desde o início da vontade de Deus a entender: é possível sim. Abraão entendeu esse negócio e Deus gostou da atitude dele. Vai abrir para mim aí, por favor, aí, ô Guilherme. Deixa para mim aí Êxodo capítulo 12, verso 5 em diante. O cordeiro ou o cabrito sem mácula, um macho de 1 ano,
o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vai. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel. Escute isso, esse sacrifício, a congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso daqui que a gente vai ler agora, esse trecho que a gente está agora diante dele, Êxodo capítulo 12, é literalmente o cenário que Deus estava criando na festa pascual, lá no período do Egito, quando Deus libertou o povo. Deus agora está falando: vocês vão dar uma festa, você agora vai dar uma festa, porque eu vou fazer um negócio tão grande, eu estou fazendo com vocês um negócio tão grande, que esse negócio é capaz de salvar a sua casa, é capaz de salvar a sua família, e vai salvar todos que vierem depois de vocês. Só que agora vocês têm que celebrar a mim uma festa, e traga todos vocês, toda a congregação de Israel, ou seja, toda a nação de Israel, traga agora um cordeiro, seja macho, e traga ele e oferte. Toda a congregação oferte agora um cordeiro, e cordeiro sem mácula, e sacrificará à tarde. Segue. E o guardareis até o 14º dia. Segue. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Próximo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Próximo. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Vai. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Vai. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a de quem? E aquele momento que nós estávamos lendo no livro de Mateus, capítulo 27, é literalmente isso daqui que o Senhor estava mostrando agora para todo Israel: um cordeiro santo, sem mácula. Por isso eu falei que agora esse homem, você vai entender esse negócio comigo. Esse homem, Pôncio Pilatos, não era um homem comum diante dessa situação. Pôncio Pilatos agora, ele está na tipologia. Ele deixou de ser o regente de Roma, ele deixou de ser aquele que cuidava das coisas de Roma, para agora cuidar das coisas de Deus. Agora ele era um sacerdote em meio aos fariseus, em meio ao povo judeu. Deus agora dá para esse homem uma autoridade diferente. Nem ele estava entendendo, mas Deus agora está falando: você não entende o que eu estou fazendo, você não precisa entender o que eu estou fazendo, você só precisa fazer o que eu te direciono a fazer, e quando se cumprir você entenderá. A salvação chegou, a salvação e a libertação de Israel chegou, a salvação da minha casa chegou, a da sua também chegará. Esse homem agora deixou de ser Pôncio Pilatos para ser agora um sacerdote nas mãos do Eterno. Olha que honra. Nem ele entendeu que negócio é esse, mas agora Deus mostra para ele, mostra para todo o povo, inclusive aqueles que estavam pensando que mataria. Eles não tinham noção do que estava acontecendo. Isso já tinha sido decretado no início da caminhada do Egito. Era a festa dos pães asmos, era a festa pascal. E agora Jesus, numa festa pascal, no período de Páscoa, Jesus é preso. No período de Páscoa, agora Jesus está sendo agora interrogado. Sabe o que significa isso? Ser interrogado? Eu vou falar para você o que significa ser interrogado nesse momento por Pôncio Pilatos. Ser interrogado significa: Pôncio Pilatos agora, como sacerdote, está pegando e recebendo o cordeiro e começa a examinar e ver se o cordeiro tem alguma mancha, ver se, meu Deus, se o cordeiro tem alguma mácula, se o cordeiro tem algum problema para ser examinado, ou pelo contrário, ele não poderia ser ofertado em primazia para a libertação e a salvação da humanidade. Pôncio Pilatos agora tem Jesus diante de ti como um cordeiro, e Pôncio Pilatos já não é mais Pôncio Pilatos, é um sacerdote. Você consegue entender isso? Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Pôncio Pilatos agora é um sacerdote, e Jesus, como conhecemos, o cordeiro. Mas o cordeiro que já tinha sido decretado não foi aqui, foi na eternidade passada. E Deus já sabia o que haveria de ser, mas para se cumprir as escrituras, chega esse momento. E o Senhor me deu um título, me deu um tema para essa palavra. E o tema é esse: a aflição de Jesus e o cordeiro mudo.
a aflição de Jesus e o cordeiro mudo. Por que a aflição de Jesus? A aflição porque ele estava um dia, subiu ao monte e foi orar, e quando ele chegou lá em cima, ele começou a sentir. Ele como homem sentiu, mas como Deus ele viu. Ele começou a imaginar, começou a viver aquele momento antes de chegar lá, no monte da transfiguração. Jesus está agora orando, dobrado com os seus joelhos e conversando tete a tete com o Pai, e ele começa a entender e começa a ver como Deus o seu momento de dor, o seu momento de aflição. Agora Cristo começa a entender o seu propósito, e Jesus, o homem, começa a sentir, e a Bíblia vai dizer que esse Jesus começa a gotejar gotas de sangue e começa a suar de forma que a ciência já disse que para poder chegar no ponto de sangrar, a pessoa tem que estar num nível muito grande de estresse traumático, ou seja, tem que estar num nível muito profundo de angústia. Mas não é uma angústia que eu e você sofremos, é uma angústia interior na alma, algo que só a alma pode produzir. Você já parou para pensar de onde vem a lágrima? O seu corpo não pode produzir uma lágrima, a ciência não consegue comprovar de onde vem uma lágrima. Sabe por quê? Porque essa lágrima é algo que somente a alma pode produzir. Só a sua alma pode produzir. Então existem desejos, existem vontades e existem princípios que só a sua alma vai conseguir interpretar através do Espírito de Deus. E agora Jesus consegue entender. Jesus homem, orando ao Senhor, santificando a sua vida, agora entra no estado de Deus fundido dentro do homem, Deus dentro do homem. Agora ele começa a ver, aí ele já começa a sentir, e já começa agora a expelir para fora, porque ele já temeu. Quem aqui já teve medo de alguma coisa? Eu já tive medo de ficar em pé e minha perna tremendo, dessa forma assim, parecia, não sei o que parecia, mais rápido do que você batendo nessa bateria, era muito mais rápido do que aquele negócio embaixo ali da caixa, estremecendo para ecoar o som. Já fiquei nesse nível, é um nível de medo, mas um nível de um medo tão grande, que eu não conseguia, eu achava que não ia conseguir ficar de pé, porque eu estava num profundo medo. Mas não era esse medo que Jesus estava sentindo, não era um medo comum, não era o medo do homem, era o medo do que estava acontecendo e estava por vir. A Bíblia vai dizer que ele apanhou de uma certa forma, ele apanhou tanto, que chicotes, o tipo de chicotes que usaram para poder açoitar ele, para poder entregar, o que ele passou pela sua vida e pela minha vida, o que ele passou pela sua casa e minha casa, não pode ser anulado, não pode ser anulado. O que Jesus passou pela minha família, pelos meus princípios, ou seja, pelos meus sonhos, não pode ser anulado. Não pode ser anulado quando nós, na nossa vã vontade, ou na nossa leviana vontade, humanamente dizendo, queremos algo e nós não alcançamos. Aí nós vamos quebrar princípios, nós vamos negar aquilo que o Senhor prometeu, nós vamos negar agora o que Deus determinou para a nossa vida, só porque não deu certo, só porque não conseguimos chegar, só porque não foi feito. Agora nós vamos dizer que o que Deus falou lá na eternidade está errado. O que Jesus fez, o que Jesus passou, tudo isso foi para garantir. Nós ouvimos isso aqui pela manhã. Foi para garantir, foi para poder selar, foi para poder determinar e decretar a causa pétrea. Ninguém pode mudar, ninguém pode mudar, porque foi Deus quem determinou, foi o próprio Senhor é quem fez. Agora o que acontece é que isso vem agora à existência em nosso meio, para que nós venhamos entender, Ele é verdadeiramente o Cristo. Foi Ele quem sofreu isso por mim, não foi o meu irmão que me acusa. A pastora já disse aqui, nós temos motivo para entristecer ou temos motivo para nos alegrar? Então por que que a gente, há uns salmos que diz, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates você? Por que você se abate? Deus já tem tudo preparado para você e para mim. O Senhor já decretou tudo, desde a consumação dos tempos até ela se configurar aqui na terra e Jesus se entregar por esse propósito. Agora Jesus se entrega e a gente vai deixar nossa alma se abater por causa de uma palavra? Você vai deixar se abater por causa de alguém que nem sabe o que Deus tem para você? Abater o seu espírito? Você vai deixar os propósitos de Deus acabar na sua vida porque agora alguém se levantou e está contrariando os seus pensamentos? Você agora vai esquecer do que Deus te prometeu por causa de um momento?
Você agora vai deixar para trás tudo que Deus falou e já fez até agora, por causa de um momentozinho. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem preparado para você é muito maior. Não tem ninguém na terra que possa contrariar a vontade de Deus na sua vida. Se Ele decretou, vai acontecer. Desde que nós estejamos de acordo com os princípios, com a vontade soberana do Eterno, vai acontecer. Jesus, no seu momento de oração, Ele disse: Senhor, passe de mim esse cálice. Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus, Ele estremeceu. Jesus também temeu, mas Ele sabia para que Ele estava vivendo. Ele sabia por que Ele tinha que passar. E aí Ele disse: mas todavia, seja feita a tua vontade. Mas todavia, seja feita a tua vontade. O que Ele estava dizendo: Senhor, a minha vida não é minha, a minha vida é sua. Esse propósito não é meu, esse propósito é seu. Quem me chamou não foi o homem, quem me chamou foi o Senhor, então cumpre. Ah, se demorar não tem problema, eu sei que o Senhor é fiel, é verdadeiro e vai cumprir. Senhor, eu não sei quando a salvação vai chegar para Ele, mas eu sei que vai chegar. Eu não sei se eu estarei aqui para ver, mas eu sei que mesmo depois que eu for, a palavra do Senhor, ela é perpétua e garante a vitória. A palavra, ela garante, ela é eterna, ela é perpétua. Vamos continuar para a gente não perder, que o tempo não nos espera. Deixa aí aberto aí no livro de Números. Abre aí para mim, por favor, Números capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. 12, verso 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. Olha a gente voltando aqui a falar sobre a outra festa de celebração, uma festa de celebração pascual, e que o Senhor está falando para eles fazerem o sacrifício, mas não é para poder quebrar nenhum osso do seu cordeiro, não é para poder fazer nenhum mal a esse nível de quebrar ossos. E por que será? Nós vamos entender isso aqui mais para frente. Deixa aí Números 28, versículo 4. Abra sua Bíblia, crente, deixa sua Bíblia aberta, acompanha comigo. 28, verso 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. Vai comigo aí, por favor, para o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53. Glórias a Deus. Dá para dar um glória a Jesus aí, igreja? Tem salvação na sua casa. O sacrifício já foi feito. A salvação já foi decretada. As coisas podem estar até difíceis, os dias podem até ser maus, mas sendo difíceis ou sendo dias maus, nós ainda temos motivo para nos alegrar, porque o Senhor, o próprio Deus, Ele lá da eternidade, Ele viu esse dia 20, olhou para você, olhou para mim e disse: é por causa dele, é por causa dela, é por causa de quem está lá na porta, é por causa de quem está no altar, é por causa dos que já entraram, é por causa dos que ainda serão alcançados. Tem salvação para sua casa. Olha o que vai dizer aí. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha a pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vai. Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Vai. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vai. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai. Mas Ele foi ferido pelas nossas... gente, tem muita gente para pouca voz. Mas Ele foi ferido pelas nossas... Ou será que tem algum santo? Vamos de novo. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas... Nós estávamos lá nesse dia? Alguém aqui estava lá nesse dia?
mas Jesus já te via. Jesus já me via. Então as iniquidades não era daqueles, era de toda a humanidade, porque o Senhor bem sabia que depois que Satanás conseguiu penetrar o coração do homem, lá dentro do jardim do Éden, ele sabia que o homem não ia mais conseguir permanecer firme sem a orientação e ajuda de quem pudesse fazer. Eu não poderia fazer, você não poderia fazer, os profetas não puderam, mas Jesus, ele era suficiente para isso. Por isso Deus causou aquele sacrifício no início, na eternidade. Vamos continuar. O castigo que nos traz estava sobre e pelas suas pisaduras fomos. Irmão, dói, é difícil, mas persevera. Sabe por quê? Porque a nossa dor aqui, ela é momentânea. Vale mais a pena a gente sofrer um instante aqui, vale mais a pena a gente sofrer uma retaliação aqui, vale mais a pena nós sermos taxados como sabe, hipócrita, como alguém que talvez queira fazer o certo, do que a gente perder a eternidade a salvação durante toda a eternidade. Pensa bem, a Bíblia vai dizer que uma geração ela dura aproximadamente 70 anos. A Bíblia vai dizer que uma geração ela dura aproximadamente 70 anos. E por ela durar 70 anos, eu já tive a oportunidade de conversar com criança. Nós temos a oportunidade eu já fiz essa pesquisa, tá? Essa pesquisa. Eu já perguntei para uma criança, já fui criança também. Já perguntei para um adolescente e na minha cadeira já sentou um ancião. E ele com mais de 60 anos, eu conversando com ele, ele disse para mim: passa rápido. Passa rápido. Quem aqui tem mais de 30 anos aqui? Passou rápido. Você que é criança, você quer chegar aos 18 rápido? Quer sim. Quer sim, irmão. Quer sim, irmão. Você quer chegar aos 18 rápido? Quer hoje? Preocupa não que depois dos 18 você vai chegar aos 60 e vai pensar: eu queria ter 18. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós queremos muito aproveitar o tempo. E quando Deus quer aproveitar o nosso tempo, nós fazemos pouco caso. E fazendo pouco caso, a gente esquece que o tempo voa. E aí as cicatrizes vêm, as dores vêm, as sequelas vêm, as mazelas nós precisamos carregar como cruz. E a gente olha para trás e pensa: se eu pudesse eu faria diferente. Cuidado com o seu desejo. Se eu pudesse, eu voltaria lá. Ai, meu Deus do céu, arrepiei todinho aqui. Se eu pudesse, eu voltaria e faria tudo diferente. Sabe por quê? Hoje você está com o seu rosto esticado. Hoje você está com a sua saúde perfeita. Mas haverá um dia que você não conseguirá correr. Haverá um dia que você não conseguirá mudar o que passou. Então aproveita bem a sua juventude. Aproveita bem, jovem. Aproveita bem, porque nós já fomos jovens um dia e nós queríamos estar aqui. Hoje nós gostaríamos de voltar lá para mudar a história. Não tem como mudar mais. Não tem como mudar o que passou, mas tem como fazer diferente daqui por diante. Tem como fazer diferente daqui por diante. Então tome cuidado. Um ancião me disse na cadeira: passou rápido. E eu pensei: meu Deus, eu converso com um jovem. Eu era jovem, eu queria ser maduro. Eu já sou jovem, quero tentar aproveitar e não consigo, porque o que eu desejo, as coisas que eu quero, me limitam a fazer tudo que Deus precisa de mim, tudo que Deus espera de mim. E aí eu converso com o ancião falou que passou rápido. Então a nossa vida é só um sopro. A sua vida é só um sopro. E nós vamos ver isso aqui, se eu tiver tempo. Já está acabando o meu tempo. A Bíblia diz que uma geração dura 70 anos. E dentre esses 70 anos, ele passou como um piscar de olhos. Nasceu, floresceu, morreu. Nasceu, floresceu e morreu. E o que Deus aproveitou? E qual foi a nossa importância nesse trajeto? E o que foi que Deus pode, e o que é que nós fizemos para Deus, para podermos apresentar a Ele e dizer: Senhor, está aqui, cumpri. O que é que nós temos para poder apresentar ao Senhor? O que é que nós temos feito para poder dizer: Senhor,
eu sou um servo irrepreensível. Senhor, eu consegui cumprir, o Senhor me deu essa missão e te entreguei. Eu como cristão, estou falando aqui, mas não sou eu não, tá? Eu estou só... É uma ilustração, por isso que eu estou tirando aqui, porque não tem necessidade das pessoas ouvir em casa. Mesmo nós cristãos, existem palavras que nos tornam homicidas. Mesmo nós cristãos, existem atitudes que nos fazem levar o próximo para o inferno. Mesmo nós cristãos, existem posicionamentos nossos indevidos que levam uma pessoa a não querer conhecer esse nosso Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque mesmo sendo cristão, você pensa que não fez, pensa que não agiu, mas existe um livro da vida. A memória do homem é curta. A memória do homem é limitada. Isso é consequência do que aconteceu lá. Mas toma cuidado. Não acuse. Meu irmão, se nós não pudermos ajudar, não vamos matar o nosso irmão, não. Existem pessoas que gostariam de voltar, mas não conseguem. Aí às vezes nós, no nosso achismo, queremos pensar: é crente, conhece a palavra, eu não quero nem papo com ele. É difícil mesmo conversar com crente. E crente é bom de Bíblia. Tem crente que sabe mais de Bíblia do que o pregador. Tem crente que sabe mais de Bíblia do que o pregador. E você vai falar: eu já sei. Você vai falar de novo: eu sei. E ainda quer nos exortar. Tem crente assim. E aí o nosso achismo quer falar assim: deixa aí, ó, vou entregar, mas toma cuidado. Sabe por quê? Olha só o que Deus revelou para João. Deus amou quem? Foi você somente? Foi eu somente? Esse amou o mundo. Ele faz acepção, ele limita a quantidade de pessoas, limita a quantidade de vida. Então a Bíblia vai dizer, abre aí para mim, João 3,16. Vamos ler, igreja. Porque Deus amou o mundo de tal. Peraí, vamos parar nesse tal. Esse tal aqui, ele é indescritível. Por isso esse tal, ele precisou entrar. Porque se fosse um amor calculado, então o amor de Deus teria limite. E se o amor de Deus tem limite, vai chegar uma hora que o amor acaba. E Deus, se ele é todo amor, então não poderia descrever esse tal amor. Aí João vem entendendo essa revelação e vai dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lembra lá do sacrifício? Lembra da atitude de Abel? Lembra da atitude de Isaac, de Abraão? Lembra da atitude do que Deus usou e ensinou para Moisés falar ao povo no sacrifício da Páscoa? Então, é isso daqui, ó, unigênito. É a primazia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aqui eu quero, vai no 17, vamos lá no 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que... peraí, vamos ler de novo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo ao mundo, não para que... Quem? Mas... Bom, dá uma palma para Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Para que não condenasse o mundo, mas fosse salvo por ele. Aí Deus na eternidade faz um sacrifício. Esse sacrifício se materializa. Jesus agora está no seu momento de aflição. No seu momento de aflição, ele começa agora a entender: não é por mim. Jesus, homem, não é por mim. Eu sou só um homem. Eu vim nessa matéria, mas eu não vim para olhar o meu umbigo. Eu não vim para querer a salvação só para mim. Eu vim por um propósito. Alguém tem propósito aí? Alguém tem uma responsabilidade no reino aí? Então Jesus agora entendeu: esse negócio não é por mim. Eu e o Senhor somos um. Se nós somos um, nós temos o mesmo propósito. Então agora eu não posso querer isso só para mim. Eu vou agora entregar. Senhor, faça então a tua vontade. Ele entregou o seu corpo, entregou o próprio Deus agora no corpo de Jesus, entrega Jesus. Para quê?
para que agora ele se tornasse não simplesmente Jesus, mas agora fosse reconhecido como o Messias, o enviado, que para nós na Bíblia, a Bíblia vai chamar ele de Cristo. Agora, Jesus entende, eu não sou simplesmente essa carcaça, eu sou o Cristo que Deus enviou para a salvação da humanidade. E por essa salvação da humanidade, eu preciso agora reconhecer que eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono das minhas vontades, eu não sou dono do meu querer. Querer, eu não quero, Senhor. Jesus falando, eu traduzindo, querer eu não quero, Senhor, mas eu sei que o propósito é maior do que a minha vida. Eu sei que o propósito é maior do que os meus dias. Então não importa se o meu ministério vai durar 3 anos, não importa se o meu ministério vai durar 3 dias, não importa se o meu ministério vai durar alguns minutos no altar da Manancial para poder falar que Jesus, ele é o Messias e que salva, e que a minha interpretação vai trazer ao seu entendimento isso. Se o meu ministério acabasse aqui, eu digo para você, o que o Senhor ministrou no meu coração, em concordância com as oportunidades, a devocional e o que o presbítero trouxe aqui na palavra de oferta, eu digo para você, a minha palavra nessa noite foi cumprida, o meu propósito nessa noite foi cumprido, e a vontade de Deus foi feita. Qual é a vontade de Deus? Nos fazer entender que Jesus enviou, que Deus enviou Jesus, e que Jesus é o Cordeiro Santo sem mácula, e que Ele estava lá dentro de Jerusalém, e que Pôncio Pilatos agora entende o propósito, não entendendo o propósito, mas na tipologia de um sacerdote, começa agora a vasculhar, esse aqui eu não vejo culpa alguma, esse aqui eu não vejo castigo algum, porque vocês vão condenar esse homem? Agora eles estão dizendo, era uma data festiva, volta lá em Mateus 27, por favor, vamos ler. Não vai dar para falar tudo aqui, vamos resumir e encerrar. E eu sei que a palavra alcançou. Olha o que vai dizer aí, 27, respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Segue. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser. Então agora Pôncio Pilatos não é mais Pôncio Pilatos agora, nesse momento, é um sacerdote, porque só um sacerdote pode examinar um cordeiro, só um sacerdote pode examinar um cordeiro, só um sacerdote pode ofertar o sacrifício a Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que nos ensina que um sacerdote é quem pode fazer tal coisa. Agora, nós vemos agora Pôncio Pilatos ofertando esse homem, Jesus, como um cordeiro. E a Bíblia vai dizer que ele, lá em Isaías, que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, como ovelha muda ao matadouro. E esse momento é um momento que eu não vou ler tudo aqui, mas você examine isso em casa, veja isso em casa, entre dentro desse texto em casa e tenta entender a profundidade desse negócio. Olha o que vai dizer a Bíblia. Vai dizer a Bíblia que Jesus agora foi entregue para quê? Para ser açoitado. Eles não açoitaram não, irmãos. Mas bateram muito, mas judiou de Jesus, arrancaram pedaços de Jesus. Estudiosos vão dizer que da forma que bateram em Jesus, com algum tipo de chicotes, com garras e com osso na ponta, arrancaram pedaços da lateral de Jesus, massacraram o nosso Jesus, arrebentaram com o nosso Jesus. E ele não gritou ai. Ele não foi como outros de nós que dizemos: eu não quero mais, eu não reconhece meu ministério, eu vou abrir mão. Mas não me ajudam, eu não quero mais isso para mim. Irmãos, vontade dá e passa. O que não podemos é voltar para trás. Vontade dá e passa, porque nós somos temporais. Nós temos desejos, mas da forma que vem os desejos, também passa a vontade. Às vezes, o que não passa é vontade de beber água. Quem tem sede, beber desse aqui é a minha, vou beber. E a fonte é Jesus, irmão. A fonte é Jesus. Ele agora examina e oferta Jesus como cordeiro ao sacrifício. E agora Jesus entende. E só depois que tudo isso acontece,
Jesus, aliás, deixa eu retroceder. Jesus não deu um grito.